Bom, Fortaleza pode estar fazendo aí, no momento da gravação desse vídeo, a sua 11ª contratação, o zagueiro Bernardo Chapo, que vem do Ituano. A pergunta que não quer calar é: o elenco que nós temos é suficiente? Com esses jogadores que nós possuímos, dá para jogar final do Campeonato Cearense, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e principalmente o Campeonato Brasileiro da Série A? É sobre essas questões que eu vou tentar me debruçar um pouco nesse vídeo de hoje, tá? Vamos fazer aqui uma análise completa do elenco tricolor, ver o que falta ou não, analisando peça por peça, setor por setor. Bom, vamos lá. Para isso eu trouxe aqui o nosso querido campinho, né? Goleiros, tá? Kennedy, Fernando Miguel, João Ricardo e tem o Maurício Kozlinski, que ainda não foi adicionado aqui no nosso gráfico, mas que nós podemos contar com ele, com tudo menos para o Campeonato Cearense, tá? O João Ricardo, que está aqui, ele está lesionado, vai passar aí mais uns 2 meses fora. Então a gente tem o Fernando, o Kennedy e o Kozlinski. Eu duvido muito que o Fortaleza contrate mais um goleiro, tá? Eu acho que o Kozlinski vem para ser o reserva, ele é um bom goleiro, mas não tem nível para ser titular, não deve desbancar o Fernando Miguel, e aí eu acho que é aguardar a volta do João Ricardo, que para mim é titular absoluto, tá? Na zaga, nós temos o Sebadios, que é uma primeira opção de reserva, digamos assim, quando joga esse trio aqui, né? Tite, Benevenuto e Brits, parece que são as grandes e principais opções do elenco, né? Além do Tinga também, que muitas vezes é um zagueiro quando utilizado no 3-5-2. Chegando o Bernardo Chapo, tá? E ainda tem o Alex Vinícius, que é o jogador que estava emprestado lá para o Volta Redonda, eu acredito, tá, que dê para tocar. Veja só, você tem um Brits, que é um ótimo zagueiro. Você tem o Tite, que é um que jogando protegido ali, ou com mais um volante de contenção, ou com um lateral esquerdo bom, eu acho que ele pode ficar bem. E o Benevenuto, que era o nosso melhor zagueiro, mas que vive uma evidente má fase, tá? E aí você tem 2 garotos aqui, o Abraão, que só jogou uma vez esse ano, o Sebadios, né? E mais o Alex Vinícius também, que já está por aqui, certo? Acredito que zagueiro com a chegada do Chapo deva se estabilizar. Bom, meias, temos o Pikachu, que está numa fase, temos o Crispim, que tem recuperado o seu bom futebol, mas ainda não é aquele jogador confiável, né? 2 garotos, o Samuel e o Amorim, e aí você tem aqueles que talvez sejam os 2 melhores jogadores tecnicamente. Caleb, para mim, titular absoluto, o jogador mais regular do Fortaleza tem sido o Caleb, e o Pochettino, que ainda alterna boas partidas com partidas muito fracas, como foi o Clássico Rei. Talvez, né? Veja só, se você pudesse contar com o Pikachu e com o Crispim sempre, você teria 4 bons meias, né? Meias que eu falo, gente, numa linha de 5 inclui os alas, tá? Inclui os alas também. Mas fica aí uma interrogação, mais um meia, né? E de repente para ocupar aquela vaga que era do Christian Bernardi? Pode ser. Eu vou colocar aqui na minha lista mais um meia, tá? Volantes. Sacha, que é um jogador de um perfil um pouco mais de contenção. O Zé Wellison, esse é reserva, né? O Hércules e o Caio. Se você joga com a trinca de volantes, tá? Com o Caio, Hércules e Sacha, por exemplo, você fica apenas com o Zé de reserva, tá? Se é para preencher bem esse elenco, para não ter
peças faltando, eu acho que ainda não veio o substituto do Ronald. E quando eu falo substituto, é vir um melhor do que ele. Tá? Vir um de qualidade melhor do que ele. Então, um volante e um meia. Vamos colocar aí como duas possibilidades, tá? Laterais. Esteves, esse mal jogou, tá? Para mim, não fez nenhuma partida boa. Ao contrário, né? Fez partidas ruins, como aquela contra o ABC. O Bruno Pacheco, que para mim oscilou, fez jogos ruins, como o Clássico Rei, mas ele também fez bons jogos, como contra o Ferroviário. Inclusive, não entendi porque o Vojvoda não colocou o Bruno para jogar nesse último Clássico Rei. Para mim, ele é um jogador que dá para contar e ele pode ser um jogador que ajude muito o Tite ali pelo lado esquerdo da defesa, jogando numa linha de 4 fechadinho. O Tinga, que se lesionou, não vem fazendo uma boa temporada, e o Dudu, né, que volta de uma lesão, e para mim esse daqui é titular absoluto. Tá? O Dudu tem que jogar, seja numa linha de 4 como lateral direito, ou seja numa linha de 5 no lugar do Pikachu. Ele pode ser um ala nessa segunda linha. Não sei por que o Dudu vem tendo tão poucas oportunidades. Tá? Laterais, talvez se fosse trazer, traria mais um lateral esquerdo, mas eu acho que nós temos 4 laterais, deixando a observação no Lucas Esteves, que ainda é uma grande incógnita. Tá? Para mim, o Lucas Esteves é uma grande incerteza. Aí no ataque, nós temos os principais atacantes aqui, né? Inclusive nos números, né? O Galhardo e o Lucero. Tá? Esses para mim são os dois principais atacantes do Fortaleza. Aqui você coloca opções de velocidade, né? Você tem o Romarinho, que é o que mais joga, o Guilherme, que está lesionado, mas vinha bem, tá? O Guilherme vinha bem, e o Moisés, que está voltando de uma fratura, né? Então talvez ainda leve um tempo para uma adaptação, mas para mim o Moisés é o melhor do que os três. Observe, os três jogam pelo lado esquerdo, tá? O Moisés é pelo lado esquerdo, o Guilherme pelo lado esquerdo, o Romarinho pelo lado esquerdo. Quem faria o lado direito seria o Júnior Santos, mas o Júnior Santos muito provavelmente está de saída, tá? Então vou colocar ele aqui bem separadinho. E temos o Pedro Rocha, que não deve jogar mais essa temporada. Então você tem Romero como opção aos dois centroavantes, Galhardo e Lucero. Romero que está com pequena lesão, está com edema, já deve voltar. 3 jogadores pelo lado esquerdo do campo, como opções de velocidade, mas ninguém pelo lado direito. Muita gente diz assim, por que não coloca um 3-4-3 ou um 4-3-3? Porque só tem opções para o lado esquerdo. Tá? Quem poderia fazer o lado direito era esse rapaz aqui, ó, o Pikachu. Mas ele não vive um bom momento. Infelizmente não vive um bom momento. A gente torce para que se recupere, a gente sabe da capacidade do Pikachu, mas a verdade é que ele não vem jogando bem. Então, por isso que o Vojvoda tem preferido duplas de ataque, porque está descompensado lado esquerdo, lado direito. Dito isto, eu acho que precisa de um atacante para substituir o Júnior Santos e ser esse cara para jogar do lado direito. Para mim, é a posição que precisa bastante, tá? Como já veio um zagueiro, eu elencaria o seguinte, ó. Atacante pela direita, mais um volante e mais um meia, tá? Atacante pela direita, mais um volante, mais um meia. Dos laterais, eu vou deixar uma interrogação a depender de como volte o Lucas Esteves, tá? Mas me preocupa aqui os laterais, porque ninguém tem jogado. O Vojvoda tem preferido um esquema sem laterais, e isso é muito estranho, né? Porque não tinha nenhum, contratou-se 3 e ele joga com 3-5-2. Então, essa é uma questão ainda a se resolver. É óbvio que teve um momento que todo mundo se quebrou de uma vez, talvez por isso ele tenha voltado para o 3-5-2 como primeira escalação, mas ainda assim deixa uma grande dúvida aqui para a gente, tá? Bota aí nos comentários quais são as posições que você acha que a gente deve reforçar. Eu acho que a gente tem que tentar correr atrás, tá? Para não acontecer a mesma coisa que aconteceu ano passado, quando a gente teve que trazer essa gordura para o elenco, né? Para encorpar o elenco já no segundo turno, quando a gente estava na lanterna. Então, eu acho que a gente pode se precaver, talvez se... Bom, eu citei 4 posições, né?
um atacante, um volante, um meia e um lateral nessa ordem de prioridades. Se não puder fazer tudo isso, que faça pelo menos uma parte agora, tá? Já que alguns jogadores não funcionaram, ok? Deixa aí nos comentários, tá bom? As posições que você gostaria de que fossem reforçadas. Deixa o like se você gostou desse vídeo e inscreva-se assim aqui no Glória e Tradição, porque todo dia de manhã tem vídeo e toda noite tem live para você, Nação Tricolor. Um abraço, saudações tricolores e tamo junto, rapaziada.